Agora vamos passar à próxima conferência, intitulada O Ensino de Português na Itália, de Carla Valéria Faria, da Universidade Ca' Foscari, Veneza. Carla Valéria de Souza Faria é doutora em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora de Língua e Tradução na Universidade Ca' Foscari, de Veneza. Os seus principais interesses de pesquisa concentram-se no ensino de português como língua estrangeira, nos aspectos contrastivos da tradução audiovisual de filmes de animação. É coautora do Corso di Brasiliano 1 e 2, Manual de Ensino do Português Brasileiro, dedicado a estudantes cuja língua materna é o italiano. Carla, a palavra é sua. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a vocês, mais uma vez, pelo convite, por poder participar. Vamos compartilhar. Então, agora, eu acho que vai aparecer só um minuto. Nós vemos o Zoom, você escolheu. Agora sim. Ok, agora sim, não? Agora sim. Perfeito. Então vamos lá. Vamos falar sobre o ensino de português na Itália. Então, eu vou falar um pouquinho de um modo geral. Depois eu vou me concentrar em como esse ensino é realizado na Universidade Ca' Foscari de Veneza, que é onde eu atuo neste momento, e também vou falar um pouco sobre os institutos que promovem a difusão do português no exterior. Isso é importante porque vocês vão perceber como o Instituto Camões é um desses institutos que mais atua, que tem uma atuação fortíssima dentro da Itália. Muito bem, então, eu vou começar falando um pouco sobre a população italiana. Então, é importante para nós termos essa ideia. Então, a Itália, neste momento, e são dados de janeiro de 2022, tem 58.983.122 pessoas residentes. Gosto muito dessa colocação, pessoas residentes, e não de pessoas italianas ou habitantes italianos, porque a Itália é um país que tem recebido muita imigração. Então, vejam como é esta distribuição. Nós temos, em termos de cidadania, de nacionalidade italiana, 91,2% da população. Mas 8,8% é formada por estrangeiros. E, em relação a gênero, temos 51,3% de mulheres e 48,7% de homens. Por que nos interessa saber isso? Nos interessa porque nós temos estrangeiros residentes na Itália que são provenientes de países da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E esses estrangeiros provenientes, se têm filhos que chegam pequenos ou que nascem na Itália, esses filhos provavelmente serão falantes de herança. Eu digo sempre provavelmente porque depende da manutenção da língua na família. E, para mim, foi também uma surpresa procurar realmente qual era o número desses estrangeiros da CPLP na Itália, porque normalmente nós pensamos sempre, quase sempre, no eixo Portugal-Brasil. Às vezes incluímos Cabo Verde, Angola, Moçambique, mas enfim, há muitos residentes também de outros países. Então, vocês podem ver que o Brasil é o que ocupa o maior número de residentes, e isso pode estar relacionado com a imigração que saiu da Itália e foi para o Brasil. Então, portanto, brasileiros que saem do Brasil tentando recuperar essa história de italianos, dos ascendentes italianos, ou outras pessoas que saem por outros motivos, que não a busca da ascendência. Portugal, com cerca de quase 7 mil habitantes, Cabo Verde, 4 mil, Guiné-Bissau, 2 mil, vou ler assim de maneira geral, ok? Angola, 1.000, Moçambique, 396, Guiné Equatorial, 199, Timor-Leste, com 115, São Tomé e Príncipe, com 29. Então, temos aí um total de 66.220
residentes que são provenientes dos países de português, como, desculpem, da comunidade dos países de língua portuguesa. Estava confundindo aqui as línguas. Bom, e essas pessoas estão espalhadas pelo território italiano, então é interessante também ter uma ideia de como a Itália é dividida. Não? Então, a Itália está dividida em 20 regiões, e essas regiões foram aqui, nesse infográfico, agrupadas de acordo com as zonas, não, onde elas estão. Então, nós temos 4 regiões no que nós chamamos de noroeste da Itália, não? 4 no nordeste, 4 no sul, vamos ter 4 no centro, né, no centro, 6 no sul, e depois as 2 ilhas, não, Sardenha e Sicília. E, portanto, nós vamos ter esses residentes estrangeiros espalhados pela Itália, mas também é importante dar uma olhada nesse território em função de onde o português vai ser ensinado nas universidades italianas. Bom, antes de passarmos a isso, vamos dar uma olhada, fui muito rápida, no sistema universitário atual. Como as professoras falaram, não, para o romeno, quer dizer, com a reforma da universidade em 1999, que se passou a seguir o processo de Bolonha, foram introduzidos 3 ciclos de estudo no ensino superior, né? O ensino superior passou a ser dividido em 3 ciclos e não mais 2. Então, nós vamos ter a graduação, eu vou colocar quase sempre o meu léxico brasileiro com o léxico do português europeu e a tradução, né, em italiano. Então, a graduação, licenciatura para os portugueses, porque para nós brasileiros licenciatura tem outro significado, que seria a laurea triennale, não? Então, essa graduação dura 3 anos. Depois, o mestrado, a laurea magistrale, de 2 anos, e, por fim, o doutorado ou doutoramento, não? Que é o doutorato de ricerca. Então, dessa forma, está organizado o sistema universitário, não? Mas aí, o que acontece em relação à língua portuguesa nos cursos universitários, não? A língua portuguesa, ela vai ter posições diferentes, e isso vai depender muito das exigências internas de cada departamento ou universidade italiana. Então, a língua portuguesa pode ser primeira língua, segunda língua, terceira língua ou quarta língua. O que isso significa? Significa que, se for primeira ou segunda língua, vai ter uma carga horária elevada. E vai aparecer nos 3 anos de curso. Ok? Quando ela é terceira língua, o que pode acontecer é que ela apareça nas 3 anualidades, não? Ela pode estar presente nas 3 anualidades, mas tem uma carga horária menor, não? Então, os objetivos vão variar de acordo com o número de horas que é oferecido. Ou pode simplesmente estar em 2 anualidades só, ok? Então, primeira e segunda língua nas 3 anualidades, terceira língua nas 3 anualidades ou em 2, e quando ela é quarta língua, então ela aparece em uma anualidade só. Quer dizer, esse estudante que escolhe o português como quarta língua significa que ele está fazendo já 3 outras línguas. Provavelmente 2 como primeira e segunda, a outra como terceira, e esta como quarta, que é uma escolha individual. Então, o que oferece a Università Ca' Foscari, a Universidade Ca' Foscari, no triênio, né, nesses 3 anos da graduação? Então, para o ano letivo 22-23, a universidade está oferecendo 4 cursos de graduação. E nós vamos olhar para o de Língua e Civiltà e Scienze del Linguaggio, não? Língua, Civilização e Ciências da Linguagem, e Mediazione Linguistica e Culturale, Mediação Linguística e Cultural. Vocês estão vendo aqui uns símbolos, não? Esses símbolos significam que número, acesso limitado, não? Você tem prova de ingresso e o curso é dado em inglês. Quando eu tenho o símbolo do italiano, o curso é dado em italiano,
E quando eu tenho aqui o símbolo dos dois chapeuzinhos, é porque nós temos o doppio título, a cotutela. Ok? Então, vamos olhar o curso, a graduação de Língua e Civiltà e Scienze del Linguaggio. Esse é um curso ligado ao Departamento de Estudos Linguísticos e Culturais Comparados, que é o departamento ao qual eu pertenço. Ca' Foscari tem uma peculiaridade que é oferecer 17 línguas estrangeiras diferentes na graduação, sendo 8 delas únicas, ou seja, só Ca' Foscari oferece. Obviamente, funciona como primeira e segunda língua, e, portanto, essas línguas são oferecidas nas 3 anualidades. E o que é interessante é que Ca' Foscari conseguiu organizar um currículo de modo que essas línguas não se sobrepõem. Então, um aluno de Ca' Foscari pode escolher as 2 línguas que ele quiser, e se ele se mantiver dentro da sua anualidade, sempre sendo aprovado, ele nunca vai ter sobreposição de língua. Isso não é muito simples, porque são 17 línguas que podem ser combinadas das maneiras mais diferentes possíveis, não? Bom, esse curso de Língua Civiltà e Scienze del Linguaggio, ele tem 3 diferentes currícula, né, percursos, que normalmente aqui também isso é chamado de indirizzo, que pode ser letterario culturale, linguistico filologico, glottodidattico e politico internazionale. O que esses cursos têm de em comum e não em comum? Bom, o que há de comum é que os alunos que se inscrevem nesta graduação, eles vão adquirir e consolidar competências em 2 línguas estrangeiras. Então, isso é um ponto comum pacífico dos 3 percursos. Depois, obviamente, cada percurso vai ter disciplinas de especialização e, portanto, ali o currículo fica diferente, ok? E como se declina o ensino de português nesse curso? E aqui nós começamos. Primeiro, que não é só em Ca' Foscari, mas, digamos, em toda a Itália, o ensino de português pode ganhar nomes diferentes enquanto disciplinas, não? E vocês podem ver que já mesmo aqui temos 2 nomes diferentes. Temos Língua Portoghese e Brasiliana 1, 2 e 3 e Língua Portoghese. E para o currículo linguístico-filológico glottodidático, além de língua portuguesa, nós também temos um módulo de 30 horas de linguística portuguesa. Não? Então, essa é só para esse currículo de especialização. Como eu disse que o português pode aparecer nas 3 anualidades, e aqui nós estamos vendo, não, porque é português 1, 2 e 3, isso significa que, sendo primeira ou segunda língua, Ca' Foscari oferece aos alunos uma anualidade que é composta por 150 horas de leitorado, então, a cada ano, 150 horas de leitorado e mais 30 horas de módulo. E o que é o módulo? Não? O módulo é a parte dessa disciplina, que se chama Língua Portuguesa e Brasiliana, ministrado. Ele é ministrado e ele é organizado pelo professor e não pelo leitor, porque há uma diferença na Itália. Não, o leitor, o especializado, o falante nativo, muitas vezes é falante nativo, que faz a colaboração linguística, ele se ocupa do exercício, não? Ele vai exercitar a língua em uso. E o professor responsável por todo o curso, pelo ano inteiro, que dá o módulo, é aquele que fala de questões teóricas, ok? Então, ele pode tratar questões ligadas à morfologia, sociolinguística, pragmática, análise do discurso, enfim. Essa é uma organização decidida com o grupo de professores.
Um outro curso de graduação é o de mediação linguística e cultural, que é da Universidade Ca' Foscari, mas numa sede que nós dizemos sede destacata, não? Numa sede que não é em Veneza, mas é em Treviso, uma outra cidade relativamente perto. E este é um curso voltado para interpretação e tradução, então é um curso especializado nisso. É um curso de acesso programado, portanto, há uma prova de ingresso, né? Há um número limitado de alunos, que não acontece, por exemplo, no curso, na graduação anterior. E há algumas vagas reservadas para os alunos estrangeiros, não? Neste curso, por exemplo, a língua portuguesa tem o nome, a disciplina Língua Portuguesa 1 e 2, ok? E já diz que esta língua está presente somente em 2 anualidades, porque português, nesse curso, é terceira língua. Então, o curso de mediação de Ca' Foscari tem como línguas principais espanhol e inglês, neste caso, e o português foi introduzido no ano letivo passado, então este é o 2º ano em que português está nesse curso, e no ano passado nós tínhamos uma leitora portuguesa, que está continuando agora o 2º ano, e o novo 1º ano deste ano é com uma leitora brasileira. Então, em Ca' Foscari há sempre a oferta de português brasileiro e português europeu, e isso pode acontecer em outras universidades italianas também. Há universidades que conseguem oferecer as 2 normas, há universidades que não conseguem e oferecem uma só. Não é muito simples em termos financeiros, não, oferecer tudo isso. Bom, estávamos falando de triênio, portanto, de graduação e não de mestrado. A universidade também oferece o mestrado, e para este ano temos esta lista maravilhosa. E nós estamos com a língua portuguesa em alguns desses cursos. Quer dizer, não é que há um curso específico do português, né? O português faz parte desses cursos que são oferecidos. Então, vejam alguns deles. Então, nós temos o Corso di Laurea Magistrale in Scienze del Linguaggio, o em Língua e Literatura Europeia, Americana e Pós-Coloniali e Relazioni Internazionali Comparate. Os 2 primeiros cursos vão ter nomes diferentes para as disciplinas, não? Temos Língua Portuguesa e Brasiliana, Língua e Traduzione, e no outro é Língua Portuguesa e Brasileira. E depois, no curso de Relações Internacionais, temos também o mesmo nome, não, Língua Portuguesa e Brasileira, mas são cursos separados. Em que sentido? Estes 2 primeiros aqui têm o português nas 2 anualidades, porque o mestrado dura 2 anos. Então, nós vamos ter um português 1 e um português 2, não? Com leitorado e com 150 horas, não, de leitorado e mais 30 de módulo. No caso do curso de Relações Internacionais, o português só tem uma anualidade. Então, tem 60 horas de leitorado e um módulo de 30 horas. Okay? Então, é mais reduzido, porque para entrar no curso de Relações Internacionais é pedido português B1 e a previsão de saída é B2, porque funciona como uma segunda língua, digamos assim, mas na realidade depende do currículo que é escolhido. Eu não pus aqui todos eles. Então, nós temos um que é ligado à Europa, o outro que é ligado à América Latina. Então, é dentro desses percursos que nós encontramos a língua portuguesa. Mas, no caso de relações internacionais, repito, temos só uma anualidade, 60 horas de leitorado e 30 de módulo. Mas como é composto o corpo docente na Itália? Então, na Itália, nós vamos ter professores e pesquisadores. Essa é uma nomenclatura. O pesquisador é o ricercatore, é aquele que está
tentando ou começando não a seguir a carreira acadêmica, que seria o pesquisador A, depois há um pesquisador B, até que, se ele tiver a habilitação científica, que é um requisito, então ele pode pensar em se tornar um professor associado. Não? E aí o nome até muda, ele vira professor. Até então, ele é ricercatore dottore, não? Que é diferente da nossa nomenclatura. Vejam que, em como setores, setor de científico disciplinar, a Itália tem 2 setores. Um é o setor de língua, ou lingue portuguese e brasiliana, é o setor de língua, e a tradução está aqui dentro desse setor, não língua e traduzione, e o setor de literatura, literatura portuguesa e brasiliana. Eu trouxe para vocês um dado de hoje, mas já há um movimento para algumas modificações nas nomenclaturas, seja dos setores científicos que, em relação ao pesquisador, digamos assim. Então, daqui a pouco isso vai mudar, mas hoje, 13 de outubro, está assim. Vejam que nós temos um total de 18 profissionais atuando no setor de língua, no LLIN 09, e 21 no setor de literatura, não, o LLIN 08. Temos professores e pesquisadores italianos, obviamente, é a maioria, mas também temos pesquisadores e professores brasileiros e portugueses. E alguns, não tenho certeza absoluta, no caso do leitorado eu sei que há professores de outras origens, por exemplo, moçambicano, português, enfim. Mas temos professores, como eu disse, nativos, seja de português europeu que de português brasileiro, ocupando essas posições. E em quantas universidades e quais universidades o português é oferecido? Não, atualmente, dentro do site do MUR, que é o Ministério dell'Università e Ricerca, né, o Ministério da Universidade e da Pesquisa, que era o antigo MIUR, porque foi desmembrado, então agora se chama MUR. Temos cerca de 100 universidades, 100 ateneus, não? E numa pesquisa feita por Cecílio em 2013, que foi a tese de doutorado aqui na Itália, ela estava intrigada e queria saber quantas universidades ofereciam português, quantas ofereciam português brasileiro, principalmente era a questão do trabalho dela, mas obviamente ela fez um mapeamento de tudo. Então ela viu que nesse momento havia 25 ateneus, não, 25 universidades oferecendo língua portuguesa, ou como língua, ou como literatura, ok? Ou como disciplina dentro do curso universitário, ou como uma disciplina oferecida pelo CLA, que é o Centro Linguístico de Ateneu, que se ocupa de ensinar português, mas não necessariamente só para a universidade. Às vezes o Centro Linguístico pode abrir também o curso de português para externos, ok? Isso era 2013. Em 2021, Castanha, baseando-se nos dados de Cecílio, foi refrescar, digamos assim, essa pesquisa para ver como andava o ensino de português. E nos dados de Castanha nós temos que não mudou muito, né? Temos 24. Então isso é uma boa coisa, porque quase 10 anos depois o ensino de português se mantém. Então isso para nós é importante, vamos tentar aumentar isso. E, portanto, ali era a lista dos 25, das 24 universidades, como eu disse, espalhadas por toda a Itália, não? Então, o português é oferecido de norte a sul. Agora, uma coisa importante nessa oferta do português é o papel dos institutos de promoção e difusão internacional da língua portuguesa, que neste momento histórico, eu diria, o Camões, que todo mundo conhece, não? O Instituto da Cooperação e da Língua, o IP. No caso do Brasil, nós temos a divisão de temas internacionais culturais e de língua portuguesa. A partir do final de dezembro, se eu não me engano, não sei exatamente se ficou oficial
no final de dezembro ou a partir de janeiro deste ano, mas não importa. O que eram os CCBs, né, os Centros Culturais Brasileiros no exterior, acredito que todos passarão a se chamar Instituto Guimarães Rosa, porque o Centro Cultural Brasil-Itália agora se chama Instituto Guimarães Rosa. E temos o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, o IUP, que é a instituição ligada à CPLP. Agora, a questão é como esses institutos atuam, né? Promovem a língua, promovem a cultura. Então, como é isso? Então, vejam que coisa maravilhosa e interessante, como o Instituto Camões é um ativo promotor da língua portuguesa. O Instituto Camões mantém na Itália 12 cátedras ligadas a universidades italianas. Então, são 12. E aqui eu tenho a lista da mais recente à mais antiga, ok? A última, a Cátedra David Mourão Ferreira, é a única que não está ligada a uma universidade e é ligada a uma associação, ok? Então, seriam 13 cátedras, mas 12 ligadas a universidades italianas. O Camões não mantém só as cátedras, o Camões mantém uma rede de leitorados, que essa rede é realizada através de acordos e protocolos, e, portanto, nós temos leitores, né, do Camões na Universidade de Bolonha, em Gênova, em Trento, Torino e Ca' Foscari, Veneza. Esses dados são todos dados da página do Camões, né? Basta entrar lá e ver, porque são dados que são renovados sempre. Esses dados se modificam, porque tudo depende do número de alunos, depende de verba, né? Se o instituto tem a verba ou não tem, se mantém ou não, se renova ou não os contratos. Mas temos essa rede de leitorados. Mas o Camões também tem os centros de língua portuguesa, e no caso da Itália nós temos 2. Um que está na Universidade degli Studi Roma 3, que é um centro muito ativo na promoção da língua e da cultura. Embora seja um centro ligado ao Camões, não se limita, obviamente, só a promover o português europeu, promove o português brasileiro também, e promove também as outras variedades. Então, o professor que encabeça esse centro é o professor Gianluigi De Rosa, e trabalha também muito com tradução audiovisual. Então, os alunos na Summer School de tradução audiovisual fazem legendagem de filmes moçambicanos, angolanos, portugueses, brasileiros, enfim, né, de filmes de países da comunidade de língua portuguesa. O Camões também tem a sua certificação linguística, e a Itália tem 8 sedes de certificação linguística do Camões. Né? Então, se um aluno quiser fazer o exame de certificação de português europeu, ele tem 8 sedes à disposição. Temos 6 ligadas não a universidades italianas e 2 que não estão ligadas às universidades. E o Brasil, né? O que faz o Brasil, como promove o Brasil, o português brasileiro e a cultura brasileira? Então, nós temos a Rede Brasil Cultural, o RBC, ou Rede de Ensino do Itamaraty no Exterior. Como eu já tinha anunciado, neste caso, CCBI é o Centro Cultural Brasileiro, Brasil-Itália, desculpem, e que agora se chama Instituto Guimarães Rosa, e que fica em Roma, na Piazza Navona. Aliás, ontem e anteontem estávamos ali, justamente porque havia um evento sobre o português, e, enfim, organizado pela Università Roma 3. Bom, o objetivo é promover a difusão do português brasileiro e da cultura brasileira no exterior. Ok. Camões também quer promover o português europeu e a cultura portuguesa. Só que nós temos 2 leitorados, somente 2 leitorados. E atenção, o segundo leitorado foi aberto agora em janeiro de 2022, não de 2022. Portanto, até janeiro deste ano, só havia um leitorado
na Itália, que é o leitorado da Universidade de Bolonha. E o novo leitorado está na Università Gabriele D'Annunzio, que é em Pescara, no sul da Itália. Então, agora nós temos um leitorado no centro, porque Bolonha, né, fica no centro, e um no sul da Itália. Temos uma sede, somente uma sede de exame do CELPE-BRAS, porque o CELPE-BRAS, ele é realizado pelo Centro Cultural Brasil-Itália, agora Instituto Guimarães Rosa, ok? Em Roma. Agora, é verdade que precisamos ainda trabalhar muito para promover o português brasileiro, mas uma coisa boa está acontecendo e vem acontecendo, porque a rede de ensino do Itamaraty no exterior tem se movimentado. Então, há uma promoção do português como língua de herança, o POL, isso é uma coisa muito importante, e também, vamos ver mais adiante, essa rede de ensino criou propostas curriculares para harmonizar o ensino de português nos centros culturais, ok? Não é para a universidade, mas é para os centros culturais espalhados pelo mundo. Então, sim. Eu queria te pedir para encerrar, se puder, e aí conforme for no debate, você mostra alguma coisa a mais, faz algum outro destaque, pode ser? Ok, pode ser, claro, encerrar. Claro. Ok, então, vou falar só rapidamente sobre, portanto, essa promoção, né, do POL, que é o ensino, que é o português como língua de herança, e passo rapidamente. Isto é porque eu queria mostrar como a produção bibliográfica, a produção de pesquisa na Itália sobre o português é muito rica. Então, estes seriam alguns livros sobre a língua de herança. Estes são as propostas curriculares feitas pelo Itamaraty para o ensino do português no exterior das suas redes. Ok? O instituto ligado à CPLP é um instituto importante, mas não tem ainda uma atuação muito forte dentro, né, da Itália, e acredito que não tenha também nos outros países, e alguma produção de estudiosos brasileiros e italianos em relação ao português na Itália. Não, isso aqui eu mostro rapidinho, que é a produção do PLE, relacionada ao ensino de PLE, de português como língua estrangeira. Não estão todos os livros aqui, mas eu coloquei alguns. E, por último, o livro de intercompreensão, em que o português está presente, não? E um livro sobre a glotodidática, a linguística aplicada numa perspectiva diacrônica e sincrônica da língua portuguesa, principalmente na Itália. Ok, então é só.